Boa noite, boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre o livro de Daniel, a história de Daniel. Pronto, ampliei aqui para a gente poder ver. Daniel é muito conhecido por essa cena aí, né, da entrada. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que os hebreus, os judeus, eles foram levados cativos na Babilônia? Foi bem nessa época de Daniel que o rei Nabucodonosor vai lá, pega todo mundo, saqueia e leva as pessoas cativas para a Babilônia. Nesse período era justamente o período em que Daniel vivia. Então, Daniel, ele foi cativo para a Babilônia. E quando ele estava com todo o povo lá preso, o rei virou e falou assim: olha, separa daquele povo de Israel, os filhos de Israel, separa para mim alguns da linhagem real e dos príncipes e separe e traz eles para cá. Por quê? Porque o rei sabia que os príncipes, isso em qualquer povo, tá? Não só no povo de Israel, em qualquer povo que existia na época, era comum os príncipes e toda a realeza ser pessoas, ser uma família muito bem estruturada, de muita sabedoria, todo o conhecimento de linhagens, de tudo que possa existir para aquele povo, todo o conhecimento é direcionado principalmente para os príncipes, né? Os reis e os seus filhos são os que recebem os principais cuidados, principais conhecimentos. No povo de Israel, isso era algo diferente, né? Esse rei não sabia disso, mas para o povo de Israel era algo um pouco diferente, porque Deus ele sempre instruiu que todo o povo tivesse o conhecimento, né? Que todo o povo recebesse todo todo aprendizado desde a infância, desde que nasce. Todos os judeus, eles aprendem as leis, eles aprendem as histórias, eles aprenderam a Torá desde o dia que eles nasceram. Então, na linhagem judaica, não é exatamente como todos os povos, mas o rei acreditava que era assim. Como todos os povos, os principais, os filhos dos reis, tinham mais conhecimento, mais cultura. Então, ele pediu para separar numa parte lá onde eles seriam muito bem cuidados, eles receberiam tratamento especial, alimento diferenciado, tudo do bom e do melhor, porque o rei queria adquirir o conhecimento dos príncipes de todos os povos que eram prisioneiros dele ali. Esse rei é muito esperto. Nesse sentido, eu achei que ele foi, assim, de uma estratégia genial fazer isso. Aí, o que que aconteceu? Eu não apresentei eles aqui, né? Esse daqui é o Daniel, teoricamente, porque a gente não sabe como é que é. E esses daqui são os outros três que foram separados da linhagem dos judeus. Então, foram 4 pessoas que eles separaram dos judeus para ficar ali junto com os príncipes, a parte separada para os príncipes e tal. Então, o nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o rei não gostou desses nomes, porque não eram nomes babilônicos, não eram nomes da linhagem da ai,
da Babilônia, né? Da onde o rei Nabucodonosor era o rei. Então, ele mesmo escolheu nomes diferentes, nomes babilônicos para ele, que é Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles são super famosos. Vocês vão descobrir isso já já. Talvez vocês lembrem da história de todos eles, só não estão lembrando dos nomes. Quando eles estavam lá no local separado, que o rei separou para eles, lembra que eu falei para vocês que o rei ia dar tudo do bom e do melhor, inclusive alimentação, né? Mas aí Daniel conversou lá com os coleguinhas dele e eles decidiram que eles não iam comer da mesma comida que o rei estava... Mentira. Você ligou alguma coisa, mano? Ligou o microfone. Eu acho que alguém abriu o microfone e falou alguma coisa. Gente, ela falou que é mentira isso, mas não é mentira o que eu tô falando, é mentira o que eles estão conversando lá, hein? Não vão me colocar em apuros aqui. O que eu tô falando tá certinho. Eles falaram assim: a gente não vai comer essa comida, porque essa comida não vai. Olha que sabedoria! Essa comida não vai nos fazer bem. Sabe o que o rei estava servindo? E eu vou fazer um paralelo como se fosse hoje em dia, tá? Porque eu não sei quais eram os alimentos que existiam na época, mas para vocês entenderem o que é. Então, assim, Daniel e os meninos estavam acostumados a uma alimentação super saudável. Então, eles comiam arroz, feijão, uma carninha, uma salada e a sobremesa era a frutinha. Aí, o rei chega e fala assim: não, eu vou dar um banquete especial para vocês. Eu vou servir hambúrguer, pastel, eu vou servir refrigerante, eu vou dar de sobremesa sorvete para vocês, chocolates recheados, bombons, e assim vai. Então, imagina que o rei estava achando que estava assim, abafando com a alimentação que ele estava servindo. Quando Daniel olhou para aquela alimentação, ele falou assim: olha, não vai rolar. Aí o mordomo deles lá falou assim: mas você vai colocar a gente em maus lençóis aí. Ele falou: não, faz assim, por alguns dias, se eu não me engano, 20 dias, a gente vai comer só legumes, verduras, frutas, alguma coisa assim, né? E, e essas coisas todas nós não vamos comer. E daí você volta aqui, faz uma análise e olha para nossa cara e vê se a gente está fraquinho, feio, porque o mordomo estava com medo do rei até matar ele por não estar cuidando bem. Falou: não, se a gente tiver joinha, a gente continua nessa alimentação. Se a gente não tiver legal, aí nós assumimos que iremos comer a comida do rei. E ele concordou, passou os 20 dias, ele voltou, e Daniel e os meninos estavam super fortes, saudáveis, bonitões, melhor do que os outros que estavam comendo tudo. Então, ele continuou mantendo essa dieta para Daniel e os meninos. E, gente, por incrível que pareça, eu lembro mais do nome deles babilônico, porque eu aprendi de criança esses nomes, que é mais fácil para eu lembrar Sadraque, Mesaque e Abednego do que... Vamos voltar para ver? Ananias, Misael e Azarias. Quando a gente aprende as coisas de criança, a gente não esquece. É incrível isso. Ensinem seus filhos desde pequeninos o caminho que devem andar e eles não se desviarão dele, né? É isso aí que está escrito na Bíblia.
Aí aconteceu uma coisa fantástica. Eu acho que Deus, ele faz umas coisas tão lindas. O rei Nabucodonosor estava deitadinho, bonitinho, e ele teve um sonho. E aí ele falou: caramba, eu sei que esse sonho tem um significado muito importante, que esse sonho não foi um sonho natural, foi um sonho sobrenatural. Mas eu quero saber o que significa esse sonho, porque eu não consigo saber o que significa esse sonho. E aí ele fez uma prova. Ele chamou os sábios do reino, os sábios que ele já tinha, os sábios que eram da Babilônia, e falou assim: venham aqui, eu tive um sonho e eu quero saber o significado desse sonho. Ah, pois não, rei, conta o sonho que a gente conta o significado. Ele, não, vocês não estão entendendo. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e o significado do sonho. Aí eles ficaram enlouquecidos. Como nós vamos saber o que o rei sonhou? O que o senhor está pedindo é impossível. A gente adivinha, ué, mas vocês não são adivinhos? Vocês não são profetas? Vocês não são sábios? Me contem o que eu sonhei e o significado. Gente, eu imagino a cara do desespero, porque o rei falou: se vocês não fizerem isso, é porque de sábios vocês não têm nada, de adivinhos vocês não têm nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar todos os sábios e adivinhos que existem, porque vocês não servem para nada. Gente, vocês conseguem imaginar o desespero? E aí, nesse alvoroço todo, Daniel ficou sabendo do que aconteceu. E adivinha, né? Todos os príncipes eram considerados sábios. Ou seja, todo aquele povo que o rei mandou separar ia morrer também. Ia morrer os sábios da Babilônia, mas todos os sábios que vieram de fora. Então, Daniel chegou para os amigos, né? Aí tá essa cena para mostrar os amiguinhos reunidos. Aí ele assim, gente, é o seguinte: vamos orar, orem junto comigo, para que Deus me revele o sonho do rei e o significado, porque se assim não for, vai todo mundo morrer. E eles oraram e pediram o sonho e o significado do sonho para Deus. E claro, Deus deu o significado, deu o sonho e o significado. Então, aqui foi o que o rei sonhou. Ele sonhou com essa estátua, que ela é feita de alguns materiais diferentes, ouro, prata, bronze, a perninha, eu esqueci, e o pé de barro. Vamos ver aqui, ó. Perna de ferro, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, pés de ferro e de barro. E aí, Daniel teve a interpretação desse sonho, que significava que o rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro, que depois dele viria outro rei com menos poder, depois outro rei com menos poder, outro rei com menos poder, e um reino dividido. E aqui é a interpretação que a maioria avassaladora dos estudiosos concordam que tudo isso já aconteceu, à exceção dos pés de ferro e de barro, que estão ainda acontecendo. Então, é o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano e, por fim, houve divisão de nações. E essas nações são as nações que nós temos até
os dias de hoje. Depois, passado, eu coloquei até o capítulo em que nós estamos, ainda estamos no capítulo 3. Passado isso, o rei fez uma estátua dele mesmo, gigantesca. Essa não é a estátua dele, tá, gente? Isso daqui é uma estátua de um filme que era representando ele, mas não que seja essa estátua dele. Então, ele estava conversando lá com os sábios dele e tal, e os sábios deles deram a sugestão para ele: por que você não faz uma estátua de 30 metros de altura, aproximadamente, tá, gente? 30 metros de altura, e essa estátua vai ser adorada por todos, e todos só vão poder adorar a sua estátua e a mais nenhum Deus. Ah, beleza, gostei da ideia. E fizeram a estátua. Então, quando as trombetas tocassem, as harpas e não sei o que, os instrumentos musicais, né, anunciando lá que é o momento de adoração, todo mundo, todos os povos ali da região se dobravam, se ajoelhavam em direção à estátua para adorar a estátua. Só que quando isso acontecia, tinham 3 pessoinhas que não faziam isso. Quem eram as pessoinhas? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, a gente tem um Deus a quem nós nos prostramos e a mais ninguém. Aí o rei falou assim, que está determinado lá que quem não adorasse a estátua ia ser lançado numa fornalha de fogo para ser queimado vivo. Aí o rei chamou lá Sadraque, Mesaque e Abednego, vem cá. É verdade, é sério isso, que vocês não vão se ajoelhar ali diante da estátua, da minha estátua? É, rei, é sério, porque nós só nos prostramos ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e não a essa estátua. Aí o rei falou assim, eu tô ficando muito nervoso. É sério mesmo? É sério mesmo. Tá bom, então vou fazer o seguinte: vocês conseguiram levantar minha ira tanto, 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 que eu vou mandar aumentar 7 vezes a quantidade de fogo que tem na fornalha. 7 vezes aumentou. Aumentou tanto que ele falou assim: amarra eles de um jeito que eles não conseguem se mexer e joga lá. Então amarraram eles com a roupa, com tudo, dá detalhes até da amarração deles, tão bem feito que foi. Só que eles estavam tão presinhos assim, tipo num casulinho, né? Não tinha como eles irem andando. Então os soldados tiveram que chegar bem perto da fornalha para jogar eles. E esses soldados que chegaram perto da fornalha para jogar eles lá dentro, morreram queimados, de tão alto que estava o fogo. E aí o rei estava lá olhando para a fornalha e ele falou assim: eu não mandei vocês jogarem 3 homens lá dentro? Sim, rei. Ele, mas então, por que que eu tô vendo 4 homens andando lá dentro e sem se queimar? Tira eles de lá e chama aqui. Aí tiraram, saiu só os 3, né? Acreditamos que esse 4º homem seja até o próprio Jesus. E aí saíram os 3, e ele, claro, que declarou: bendito é o rei de Sadraque, o rei não, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, a partir de agora, todos irão honrar e adorar a esse Deus, dar a ele honra, nananana, mas não que ele não fosse continuar sendo adorado, né? Ele queria continuar sendo adorado, porém, ele passou a aceitar que esse Deus é um Deus real e que opera milagres, e que todos teriam que admitir isso. Aí o rei teve mais um sonho. Capítulo 4 é a respeito do novo sonho do rei. Dessa vez ele sonha
com uma árvore muito grande, muito formosa. Embaixo dela viviam os passarinhos, os animaizinhos, as pessoas, e a árvore protegia e tudo mais, e nananã. De repente, essa árvore é cortada e só fica o toco dela. E aí ele chama diretamente o Daniel para saber a interpretação desse sonho. O Daniel fala: "Oh, meu rei, essa árvore é você mesmo. Essa árvore é você que chegou a ser tudo isso, nessa grandiosidade toda, só que você vai ser cortado, mas não vai morrer, porque vai ficar o toco, depois vai crescer de novo." E aí, quando eles estavam lá, terminaram a discussão, o rei se enfureceu e não sei o quê, porque não gostou, mas no final da discussão, ele começou a ficar, tipo, hoje em dia alguns chamariam de doidinhos, né? Mas ele teve alguns problemas mentais. Ele abandonou o trono, ele foi viver como animal na floresta durante um tempo, e depois Deus reverteu essa situação, ele voltou à sanidade dele, reassumiu o trono. Mas ele passou por essa experiência, e nessa experiência ele teve uma grande aproximação com Deus, ele reconheceu que só Deus é Deus, e às vezes a gente tem que passar por umas lutas dessa para reconhecer, porque senão não dá o devido valor a Deus, né? Foi isso aí que aconteceu com ele. Aí chega um momento que Nabucodonosor morre, e quem assume o trono é o Belsassar. Belsassar ele é chamado de filho de Nabucodonosor, porque quando existem os casamentos reais, tal, é comum falar filho. Na verdade, ele é genro, né? E ele assume o trono, e ele não é uma pessoa de muito bom caráter, digamos assim. E ele logo foi querer fazer uma festa. E nessa festa, ele decidiu fazer uma coisa que não foi nada legal. Lembra quando eu falei que Nabucodonosor foi lá, ele destruiu o templo de Salomão, pegou todas as coisas, isso foi na outra aula ainda, né? Nabucodonosor foi lá, destruiu o templo, pegou todas as coisas, tal, 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 tal. E ele ainda tinha guardado numa sala lá da realeza todos os utensílios usados no templo. E aí o Belsassar, ele falou assim: "Ai, gente, eu tive uma ideia. Vamos lá pegar as taças que o meu pai tem guardado do Templo de Salomão. Vamos enchê-las de vinho e vamos nos embebedar nessa festa com aquelas taças." Gente, vocês conseguem imaginar a pessoa que tomou a pior decisão da vida? É isso aí que aconteceu. Apareceu um dedo. Imagina, acho que ele achou que era até coisa da bebedice dele, né? Porque foi algo muito, muito louco que aconteceu. Apareceu um dedo e começou a escrever na parede. E aí tem essa. Eu não sei dizer se isso aqui é realmente a escrita. Eu peguei essa cena aqui na internet. Mas o que foi escrito? Foi escrito isso aqui, ó, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí, é claro, chamaram Daniel para fazer a interpretação. E ele fez essa interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Pois é.
e Belsazar morre. Tipo isso mesmo. E aí, Dário assumiu o reino. Dário era um querido de Daniel, ele amava Daniel, uma pessoa tipo do bem, sabe? Mas ele não era assim adorador de um único Deus. Ele tinha vários deuses como os outros. Ele se achava um rei, porque o rei se achava um rei, não um Deus. Ele se achava um Deus. Os reis tinham esse hábito de se acharem deuses, né? Merecedores de adoração. E ele, como todos os outros reis, ele se achava merecedor de adoração. E ele decidiu, junto com os sábios dele, que ninguém deveria fazer petição a mais nenhum Deus, somente a ele, que ele era um Deus. E a ele as pessoas deveriam pedir coisas, ou seja, não façam orações a mais ninguém, em outras palavras. Mas Daniel, ele tinha o hábito de 3 vezes no dia ir lá em frente à janelinha dele, que eu imagino que não era exatamente assim, eu imagino que era uma janela onde ele olhava a vista de fora, que eu e minha imaginação, né, gente? Mas eu fico imaginando Daniel olhando a natureza, olhando montanhas, olhando o sol, olhando a lua, e fazendo as orações dele, contemplando a obra que Deus criou. E ele fazia isso na janelinha dele 3 vezes ao dia. E depois desse decreto, ele não mudou a intimidade, o relacionamento, os hábitos em nada que ele tinha com Deus. Ele continuou fazendo as suas orações ali na janela, como sempre fez. Aí o rei ficou sabendo e ele falou: Não acredito, Daniel. Peraí, deixa eu voltar para ficar mais emocionante. Daniel, justo você. Dário amava Daniel, gente. Ele amava Daniel. Ele falou: Por que você fez isso, Daniel? Eu não acredito que você fez isso. Ele, amigo, eu só adoro a Deus, a mais ninguém. E aí ele falou: Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu escrevi, eu decretei que aquele que fizesse uma petição a qualquer outro Deus que não fosse eu, ia ser lançado na cova dos leões. E você fez isso, eu vou ter que te lançar. Aí Daniel falou: Tranquilo, Dário. Aliás, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram isso também. Quando eles chegaram diante do rei, eles falaram assim: Rei, o negócio é o seguinte. Eu esqueci de falar isso e é muito importante. Rei, o negócio é o seguinte. Não é você que vai determinar o dia da nossa morte. Você quer lançar a gente lá na fornalha de fogo? Beleza. Mas, se nós morrermos, é porque Deus quis que nós morrêssemos, é porque chegou a nossa hora e tudo bem. Se Deus não quiser que a gente morra agora, nós não morreremos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus e não nas suas. E foi por isso que ele ficou enlouquecido, tão nervoso, e pediu para aumentar 7 vezes a fornalha. E daí aqui, quando aconteceu com Daniel, ele fez a mesma coisa. Ele falou: fica tranquilo, Dário. Se for para eu morrer, eu vou morrer. Se não for para eu morrer, eu não vou morrer. E aí, Dário colocou ele lá, gente, e o Dário passou a noite acordado, porque ele amava Daniel e não queria que Daniel morresse. No dia seguinte, ele chegou lá perto, triste, chorando, e falou: Daniel, Daniel, você está vivo? E aí Daniel falou: tô vivo aqui. Nossa, a felicidade de Dário. E aí, claro, né, como todos os outros, ai, o Deus de Daniel é o melhor Deus que existe, é o único, é o verdadeiro, é o que tem que ser adorado, e babá, babá. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões e saiu ileso, passou a noite inteira lá e não aconteceu nada com ele. E aí nós começamos as visões de Daniel.
Daniel teve muitas visões, todas elas relacionadas ao futuro, desde a época de Daniel até o final dos tempos. Então, a primeira visão relatada dele começou lá no primeiro ano de Belsazar. Não foi agora, na época de Dário, né? O capítulo 7, nós estamos, e ele tem essa visão desses 4 animais, mais ou menos assim, como é que tá nessa foto. Ele descreve, se vocês quiserem ver em detalhes, dá uma olhada lá no capítulo 7, ele descreve em detalhes os 4 animais e depois ele relaciona isso com as coisas que iriam acontecer após ele. O capítulo 8 é outra visão, que ele vê um bode, ele vê um carneiro, e eles lutam, e tem a ver também com o fim dos tempos. Aqui já estamos no 3º ano, eu fiz questão de colocar a data em que aconteceu, para vocês verem que não foram visões uma atrás da outra, ó. Foi no 1º ano, 2 anos depois, ele teve a segunda visão. E depois, no 1º ano de Dário, então já é mais para frente ainda, ele tem a terceira visão, que está relacionada com as famosas 70 semanas de Daniel. Então, ele diz o que vai acontecer durante as 69 primeiras semanas. Aí ele traz um relato de tudo que vai acontecer nas primeiras semanas e depois na última semana, que já está relacionado bem ao finzinho dos tempos, que aparentemente é o tempo em que nós estamos vivendo. Então, aqui as visões relacionadas junto com a estátua do sonho do Nabucodonosor, mais os animais que Daniel vê, e ele fala a respeito disso. Quem quer estudar essas 70 semanas, abre lá em Daniel capítulo 9, pega o livro de Apocalipse, vai fazendo um paralelo e tire suas conclusões. Depois, no capítulo 10, ele já está no 3º ano de Ciro, então já é mais para frente ainda. Aqui, gente, aconteceu uma cena muito famosa também de Daniel. Vocês já ouviram falar que Daniel estava pedindo para Deus para que ele entendesse a respeito de algumas coisas, e aí um anjo saiu do céu para trazer para Daniel a resposta daquela oração que ele estava fazendo, mas ele demora, esse anjo demora para chegar, demora 21 dias, 21 dias. E aí ele fala, quando ele chega, ele fala assim: Daniel, como você é amado de Deus, como você é um homem especial, porque Deus me enviou para trazer a sua resposta. No meio do caminho, o príncipe da Pérsia é um principado espiritual, tá, gente? Não é o príncipe humano, gente, é um principado espiritual da Pérsia. Ele me parou no meio do caminho para que eu não passasse e não chegasse até você com a resposta da tua oração. E foi uma batalha tão intensa que Miguel, e aí ele reescreve, ele diz, né? Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Ai, gente, coisa linda. Eu vou conhecer Miguel um dia.
Miguel, que é um dos primeiros príncipes, teve que vir ao meu encontro para me ajudar a vencer aquela barreira do Principado da Pérsia e conseguir chegar até você com a minha resposta. Então, às vezes a gente fala, vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias, né? Jejum de 21 dias. Não é exatamente o jejum de Daniel que a gente faz, né? Porque o jejum de Daniel é um jejum relacionado a revelações dos últimos tempos, mas é um paralelo, né? E aí chegamos no capítulo 11 e 12, que são os últimos. No capítulo 11 e 12, eu não coloquei figurinha aqui, não é, eu erraria, qualquer figura que eu colocasse, eu erraria. Por quê? Tudo que ele conta no capítulo 11 e 12 é a respeito do que nós ainda não vivenciamos, é a respeito do final dos tempos. Essa é a principal parte para ser relacionada com Apocalipse. Ele fala, inclusive, da ressurreição dos mortos, que nós vamos vivenciar isso. Todas as pessoas, até o dia de hoje, elas irão ressuscitar. Ele deixa muito claro isso, só que não vão ressuscitar para viver aqui na Terra. Elas ressuscitarão e elas irão para o céu ou para o inferno, né? E o livro termina assim, desta maneira, e eu abro para vocês fazerem as suas perguntinhas, se tiver. Acho que não tem. Se não tiver perguntinhas, eu já vou parar a gravação. E aí, se vocês quiserem, a gente continua conversando. Sem perguntinhas, né? Então, eu vou parar a gravação. Até a semana que vem, para quem está na internet. Tchau, tchau.